Que a graça, a abundante graça do Senhor esteja sobre a sua vida e você seja hoje, agora, nesse exato momento, né, tocado, impactado, visitado pela ação poderosa e soberana do Espírito Santo de Deus na sua vida. Né? Para nós sempre é uma alegria muito grande podermos estar aqui todas as manhãs com você e juntos nós sermos edificados, crescermos no conhecimento e na graça do Senhor. E sempre é um privilégio para mim muito grande ter a presença do Pastor Guerra. Ok, meu querido. Pastor Rogerinho. Sim, senhor. Que alegria a gente poder estar aqui, né? Nas Amém. mãos do Senhor e podemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, faz segundo o teu coração, segundo o teu querer, né? E sempre nós gostamos já desde o início colocar os nossos canais de comunicação à disposição para você poder interagir conosco, né? Através do 3209-3301, ali é um atendimento eletrônico, é o nosso CAT, você ali faz a opção número 1 e grava então a sua mensagem, a sua participação, que nós vamos falar aqui, não é? Ou então, se você quiser participar ao vivo, é o 3253-3320, é o telefone direto, que é a nossa central, ou seja, a nossa produção atende a ligação e aí então depois repassa aqui para nós. Então, sempre é muito bom ter a sua participação e para nós sempre é motivo de alegria ter a participação através da pergunta, através de uma colocação, ou mesmo um testemunho, né? Você que talvez tenha algum testemunho para poder dividir, para edificar outras pessoas, né? Aquilo que Deus tem feito na sua vida, através da Rede Super ou mesmo através da Clínica da Alma. Eu tenho plena certeza que isso vai servir de uma grande edificação, né, para as pessoas e nós nunca sabemos a extensão, aonde que isso chega, né? Onde que essa mensagem vai chegar. Mas uma coisa nós temos certeza, que vai alcançar os corações que Deus já preparou e preparou já a terra para que essa semente caia e possa produzir muitos frutos por louvor da glória do Senhor. Bem, Pastor Guerra, vamos ver o nosso tema de hoje? Nós falamos sobre Abigail e tudo. Isso. Né? Tivemos umas colocações assim. Então hoje nós temos um tema aqui, as falhas em não estabelecer bons relacionamentos, não é? Então a gente tem, né, porque nós temos que voltar no texto para entender a leitura aqui do texto, para a gente compreender a colocação aqui da questão de Nabal, certo? Tá? Que é o esposo de Abigail. Então nós vamos colocar, eu gostaria de ler o texto aqui que fala em 1 Samuel 25, 2, 11, tá? Que fala assim: E faleceu Samuel e todos os seus filhos de Israel ajuntaram e o plantearam e sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Pará. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o homem deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. Né? Eu citei Abigail aqui porque é o nome da esposa de Nabal que está dentro do contexto, tá? Por isso que eu citei. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: Subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis: aquele próspero, paz tenhas e que a tua casa tenha paz e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm estiveram conosco. Agravo nenhum lhe fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, a eles tu dirão: estes jovens, pois, enche a graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi teu filho o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e diz: quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores,
e o daria a homens que não sei de onde vêm? Então nós temos aqui, enquanto a mulher de Nabal se destacou pela maneira como soube conduzir seus bons relacionamentos, ele, por sua vez, se saiu muito mal nesse quesito. Como Nabal, muitas pessoas estão tão ocupadas com as suas próprias tarefas e vida pessoal que, por vezes, negligenciam o único recurso eterno que há nessa terra, pessoas. Vejamos quais foram as falhas de Nabal ao desenvolver a habilidade necessárias para ter relacionamentos saudáveis. Tornou-se rico e mesquinho e não percebeu a importância de construir relacionamento, que é o primeiro tópico que nós vamos colocar aqui. Agora, eu só queria colocar uma coisa dentro do contexto. Davi levou à memória dele o que Davi tinha feito lá pelos tosqueadores, pelas pessoas que cuidavam das ovelhas, pela equipe de Nabal. Ele lembrou que nada aconteceu a eles porque Davi estava cobrindo ali no Carmelo com a equipe que ele tinha já formado, não é? O exército que ele tinha formado. Então ele mandou ainda trazer essa lembrança de Nabal. E Nabal fez questão de falar que nem tinha ouvido falar de Davi. Não é? Não estava nem aí. Então ele rejeitou a proposta de Davi no sentido de alimentação e não olhou para trás para o que foi feito. Que eu acho que é um erro das pessoas não avaliar aquilo que foi feito, né? A gente nem vê isso aqui em termos de ingratidão. Ele ignorou. Ele ignorou, como se diz, não ouvi falar, não tenho nada a ver com isso, né? Dá licença, já esgotou o vocabulário seus, então vai embora, né? Então, uma coisa, ele tornou rico e ficou mesquinho. Então, é um dos pontos, né, das falhas que nós vamos ver aqui. E não percebeu a importância de construir relacionamento. Que eu achei interessante aqui que fala, negligenciar o único recurso eterno que há nessa terra, que são pessoas. Não é? Nós estamos relacionamento. Tem uma coisa muito interessante, Guerra e Rogério, que a gente vai ressaltar, e hoje a gente começa a falar a respeito de Nabal e amanhã a gente vai falar a respeito de Abigail, porque são duas pessoas que, mesmo estando tão conectadas como Abigail e Nabal, porque eram esposo e esposa, um casal, eles têm uma visão completamente diferente, uma escala de valores completamente diferente e tomam atitudes completamente diferentes por causa dessa escala de valores e dessa visão que eles têm. É muito interessante, o Guerra ressaltou a questão, né, da indiferença de Nabal, mas quando ele fala, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Na realidade, ele não quis dar ouvido e não quis saber, mas ele sabia. É lógico. Ele sabia tanto que ele era filho de Jessé. Com certeza. Ele não só sabia quem era Davi, mas sabia quem era o pai. Quem era o pai, né? Não é? Não só o filho, então, tipo como assim, o pai também. Eu sei quem ele sei quem é o pai, já tenho a lembrança e a memória de tudo que ele fez em meu favor. Né? Mesmo assim, ele tomou uma decisão, e uma decisão de quê? De rejeitar esse bom relacionamento que Davi estava construindo com a família de Nabal. Porque Davi... ele conhecia a história, né? Que ele é da parte de Caleb, né? Sim. Ele estava por dentro de toda a história ali, tudo. A questão é que Davi, por estar naquela condição, ele construiu e tentou construir bom relacionamento com a família de Nabal, com os funcionários de Nabal, protegendo sua casa, seus bens. Isso é construir bons relacionamentos. Então, essa era a boa intenção de Davi. Davi poderia muito bem ter saqueado as ovelhas de Nabal. Com certeza. Não é? Mais o grupinho que estava com ele. Pois é. Homem de guerra, fugitivo, no meio do deserto. Não, e ele pegou só os ruins que tinha ali e formou um exército. Nada impediria Davi
né, de ter pego as ovelhas de Nabal. E a resposta, né, o comentário de Davi para Nabal foi: e vede que nenhuma delas se perdeu. Com certeza. Então, Davi não só ajudou no sentido de dar proteção e amparo aos trabalhadores de Nabal, como ajudar, inclusive, no pastoreio, porque ele sabia que nenhuma tinha se perdido. Sim. Então, ele também estava atento a isso, ele sabia de quem era. E não tinha melhor pastor do que ele. É claro, era o negócio dele. Especialidade dele, cuidar de ovelhas. Era o negócio dele. Agora é interessante, Rogério, esse ponto que você colocou, o primeiro ponto, quer dizer, o cara enriqueceu e aí perdeu a referência. Né? Ele não deu importância a construir relacionamentos, quer dizer, ele preocupou só com a riqueza dele. São os bens materiais. Mas o relacionamento, ele não deu importância a isso. Não é? E muitas vezes a pessoa, ninguém sabe o amanhã só pertence a Deus. Só Deus sabe o amanhã. Não é? É aquilo que você falou no finalzinho, Guerra. Esqueceu de valorizar aquilo que realmente é mais importante, Sim, que são as pessoas. As pessoas. Né? Com o Senhor certeza. Jesus um dia chegou diante de um homem que tinha enchido os seus celeiros e falou: tolo, isso que você tem para quem tem guardado. Se amanhã, né, eu vou requerer a sua alma. Então, essa é uma situação que muitas vezes, né, a gente precisa ficar atento. O que é que nós estamos valorizando? Nós estamos valorizando coisas ou estamos valorizando pessoas? Nós estamos valorizando o ter ou estamos valorizando os relacionamentos? Com certeza. Né? Então, Nabal foi um homem que teve essa escala de valores totalmente deturpada. Ele valorizou aquilo que ele tinha, valorizou os bens materiais, não deu importância aos relacionamentos, não deu importância às pessoas, né? Não deu importância àqueles que estavam do lado dele e que poderiam, inclusive, continuar caminhando do lado dele. Exatamente. Né? Então, Davi já tinha demonstrado que tinha caminhado com ele até aquele ponto. E ele poderia continuar caminhando do lado de Davi, junto de Davi, o resto da sua vida. Né? Ô, Rogerinho, relacionamento, ele não vem pronto, ninguém compra, ele é construído. Sim, não sim, é? Ele é construído. As pessoas têm que entender isso. Muitas vezes a pessoa quer que o relacionamento já vem pronto para ela. Ou então ela vai comprar o relacionamento. Ele tinha dinheiro e ele não conseguiu comprar o relacionamento. É porque esse é um investimento, relacionamento você precisa investir. Sim. Né? Você precisa investir tempo, investir muitas vezes atenção. Né? Quer dizer, até mesmo você vai ter que investir recursos para poder fortalecer um relacionamento. Com certeza. Né? E esse tipo de investimento, muitas vezes as pessoas não querem, porque o benefício, muitas vezes, desse recurso, desse investimento... Não é imediato. Não né? é imediato, né? Mas são coisas assim maravilhosas. Aliás, Rogério, não é imediato e muitas vezes não é medido também, né? Também. Né? Porque... E o que a gente mais tem visto, muitas vezes as pessoas falarem de repente tiveram tudo, enquanto tiveram bens materiais, tinha amigos, entre aspas, aí terminou os recursos, Aí, o quê? Solidão. Sim. Solidão. Nós temos uma participação ao vivo aqui, a Heloísa, de Belo Horizonte. Bom dia, Heloísa. Alô, bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem, Heloísa? Bom dia. Bom dia, pois não? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Pastor, eu queria saber, por exemplo, você está falando de Labão... Não, Labão não, Nabal. E Abigail. Isso. Que eles têm princípios, que Labão tinha alguns princípios, que Abigail não tinha os princípios que Labão não tinha. Luísa, deixa eu pedir um favor para você. Por favor, pode baixar o Eu volume queria saber, da sua TV? Que a gente está vendo, está ouvindo aí a sua TV. Isso, pode falar agora. Por exemplo,
se a mulher ela tem alguns princípios e o esposo não tem os mesmos princípios, as atitudes que ele toma e às vezes impede ela de tomar, isso prejudica a mulher. Sim. Agora, só uma perguntinha, Luísa. Nesse caso, os dois são cristãos ou não? No caso, eu sou cristã e o meu esposo não está indo. Certo. Praticando, ele já foi e tal. E assim, os princípios dele, por exemplo, quando ele não deixa que a mulher às vezes exerça aqueles princípios, e quer dizer, ela responde por isso? Tá joia. Nós vamos responder para você, viu, Elisa? Aí agora você pode acompanhar pela TV, viu? Muito obrigado pela sua ligação, que o Senhor te abençoe ricamente. Tá bom. Essa é uma situação bem interessante, Luísa. E eu sugiro até que você, como está acompanhando o programa hoje, não deixe de ver o programa de amanhã, que nós vamos amanhã falar sobre o ponto de vista da mulher, a Abigail. O comportamento dela, mesmo diante de uma situação que ela sabia que era contrária à opinião e à atitude do seu marido. Então, vai ser bem interessante. Por isso que hoje a gente está focando numa figura, num personagem. Amanhã a gente vai focar em outro personagem para que você tenha condição de avaliar as duas coisas. Mas voltando à pergunta sua de maneira específica, o casal, eles são uma só carne. Então, aquilo que um faz acaba, mesmo que de uma maneira superficial ou não, acaba gerando consequências na outra pessoa, porque os dois, eles estão em aliança. Então, a gente teria vários aspectos onde a gente poderia mostrar isso e você identificar isso. Por exemplo, a pessoa, por ela não estar em uma posição de assumir o sacerdócio, esse sacerdócio ele vai ficar ou debilitado ou outra pessoa vai ter que assumir. Então, se o homem, por exemplo, não está em condição de assumir o sacerdócio da sua casa, a mulher, ela vai ter que ir assumindo esse sacerdócio, embora essa não seja a melhor posição para ela ficar. E ela, com certeza, para assumir esse sacerdócio, ela vai ter que, em vez de ser a cobertura, em vez de ter a cobertura, passar a ser a cobertura. Ela vai ter que assumir responsabilidades que antes ela poderia até ter isso junto com o marido ou ver o marido assumindo. Então, esse é um dos aspectos. Determinadas situações, por exemplo, e a gente vê isso, né? O homem, ele não tem a revelação de Deus para contribuir com ofertas e não tem o coração em devolver ao Senhor os dízimos. Isso pode afetar a vida do casal? Com certeza, a palavra de Deus é muito clara a respeito disso. A esposa, em consequência disso, vai deixar de ter determinadas coisas também, porque se o Senhor não libera a bênção sobre as finanças do marido, consequentemente, a esposa está debaixo desse suprimento. Então, são várias situações onde, se não há esse acordo, esse foco, essa visão comum, vai trazer complicações? Vai trazer dificuldades no relacionamento? Com certeza, mas há uma posição em Deus que a mulher, mesmo vivendo essas situações, ela vai ter como se posicionar. E aí eu sugiro de novo, mais uma vez, veja aquilo que a gente vai conversar amanhã sobre a vida de Abigail. Abigail fez isso. No contexto da história, Abigail tomou uma posição sábia em relação a essa situação e Deus honrou Abigail por isso.
né? Nós temos o segundo tópico aqui, que ele tem 3 palavras aqui que são interessantes. Tornou-se egoísta. Segunda, desconfiado dos outros. Nós temos egoísta e desconfiado. E não conseguiu vencer o seu temperamento. Então isso aí criou uma cegueira nele, ao ponto de não deixar ele ver que ele foi ajudado e como ele foi ajudado, né? Primeiro veio nele o quê? O egoísmo. Do egoísmo ele ficou desconfiado, né? Ele na sua mente, ele deve ter questionado, né? Que a desconfiança leva a gente a questionar. Será que as pessoas estão falando a verdade? Será que eles vêm me prejudicar? Não é? E o temperamento dele ajudou ele a tomar a posição errada. Uma coisa que eu errada, vejo, né? Uma coisa que eu vejo nisso aí, Guerra, é o seguinte. Todas as vezes, quando a gente tira os olhos, quando a gente tira os olhos do Senhor, ou seja, o Senhor sendo o centro, essas coisas, outras duas coisas, vai ser sintomático. Sim. Por quê? No momento que Deus não é mais a minha provisão, mas os bens materiais, ou a riqueza se tornou o seu Deus, automaticamente a confiança dele está nos seus bens. Sim. Automaticamente se torna uma pessoa desconfiada, Sim. insegura, não consegue confiar em ninguém, você está me roubando, você não está sendo justo comigo. Por quê? Porque o coração dele está nas coisas, nos bens materiais. E, consequentemente, se o Senhor não está sendo o Senhor da vida dele, então não existe transformação, não existe restauração interna, não existe transformação do seu temperamento, ou melhor, o Espírito Santo trazer equilíbrio, né, para os nossos temperamentos. Por quê? Porque na realidade tem um outro Deus sentado nesse trono aí, do seu coração, que não é o Senhor. Então é o quê? São os bens materiais. E aí se torna insensível, porque só consegue ver mamon, ou seja, dinheiro e bens materiais, não é? E não consegue ver as pessoas, a necessidade das pessoas, não consegue ser uma pessoa sensível, né? Gerar empatia para poder saber exatamente o que as pessoas estão passando. Porque a pessoa desconfiada, até se tratar ela bem, ela fica questionando. Será por que fulano está me tratando bem? O que ele tá quer? Querendo alguma que ele coisa, quer? Tá querendo alguma coisa, entendeu? Tem gente perguntando, você está querendo quanto? Aliás, não é porque ele não gosta de ser bem tratado, é porque ele não quer pagar aquilo que, Com certeza. que o outro pode cobrar. Já fica desconfiado e ele cria isso Então, na mente. quando o Senhor não é o Senhor das nossas vidas, então existe um desequilíbrio, um desajuste de todo o nosso ser. Né? Com Todas essas certeza. coisas. Então vem desequilíbrio emocional, afetivo, não é? As pessoas trocam, não é? Coisas por pessoas, né? Tempo de qualidade por muitas vezes suou para adquirir mais, ou mesmo medo de perder o que já tem. Não é? Sim. Agora, quando a gente deposita a nossa esperança, a nossa expectativa, né, no Senhor, então é tudo diferente, porque a gente sabe que o Senhor é o dono de todo o ouro, toda a prata, e conhece o nosso coração, né, sabe exatamente, né, como nós somos, as nossas qualidades e também aquilo que precisa ser mudado dentro de nós. Né? É uma coisa interessante, Rogério, e eu gostaria até de conectar isso que você está falando com o primeiro ponto que a gente falou com relação a dar valor às pessoas, Sim. colocar as pessoas como prioridade, né? O que que a gente vê acontecendo muitas vezes são pessoas que crescem e desenvolvem em ambientes onde elas não têm palavras de afirmação, onde elas não têm um tempo de qualidade, onde elas não se sentem valorizadas, onde elas não se sentem amadas, acolhidas, respeitadas. Por quê? Porque as pessoas que deveriam fazer isso estão focadas em outra coisa, estão focadas no dinheiro. Muitas vezes, e eu tenho certeza que isso não acontece só comigo, mas com todo mundo que atende na clínica e todo mundo que trabalha com libertação e cura, a quantidade de pessoas que, quando a gente começa a falar a respeito do relacionamento com seus pais, a única coisa que, mesmo não achando que os pais erraram, né, vira e fala assim, mas meu pai nunca deixou faltar nada em casa. Isso. Nunca deixou faltar nada o quê? Nunca deixou faltar comida.
nunca deixou faltar dinheiro. Mas e ele? Não, ele não. Ele nunca teve presente. Cedo, voltava tarde. Isso. Entendeu? Então, assim, a gente percebe o quanto isso é danoso, o quanto isso prejudica os relacionamentos. Exato. E o quanto isso prejudica o próprio amadurecimento emocional daquele que está sendo criado nesse ambiente. O Guerra, um telespectador ligou para o nosso caso, está pedindo para repetir a referência bíblica, porque ele não conseguiu pegar no iniciozinho. Tá. É 1 Samuel 25, de 2 a 11. 1 Samuel 25, de 2 a 11. Isso. Qual é o título mesmo hoje? O título hoje é As Falhas em não estabelecer bons relacionamentos. Isso. As falhas em não estabelecer bons relacionamentos. Ok, tá joia. Nós vamos aqui. E aí ele... Só mais um pouquinho nesse ponto. Eu vejo que hoje a quantidade de casamentos desfeitos, relacionamentos desfeitos, pessoas que eram amicíssimas, mas entrou um outro Deus nessa história, né, chamado recurso, dinheiro, ambição, poder, conquista, né, ou mesmo juntar enquanto que eu sou novo, e depois quando eu for velho, então aí eu tenho os meus celeiros cheios. Né? Agora, quantos casamentos desfeitos? Quantos relacionamentos de amigos de infância que hoje não podem nem se ver, né? Feridos, magoados, né? Filhas com mães, pais, ou vice-versa, filhos também. Né? E é por isso que o texto, né, de Malaquias fala que, ou seja, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então precisa haver uma conversão, né? Ou seja, um abrir do coração. Então, para você converter, você precisa dar uma volta de 180 graus daquilo que você fazia, aquilo que afastava, para quê? Para que haja uma conversão de amor, de atenção, de aceitação. Né? Então, essa é uma situação... Dentro do relacionamento, essas três coisas aqui, egoísta, desconfiado e temperamento, elas têm destruído muitos relacionamentos, inclusive conjugal. Né? Porque a primeira coisa entra o egoísmo, eu começo a pensar só em mim, não é? E não penso que eu sou uma carne só com a outra pessoa. Isso. Não é? Segundo, começa a desconfiança, não é? De um cônjuge para com o outro. E no terceiro, o temperamento começa né, a aflorar. E aí a coisa pega. Aí chega num ponto que aí vai ter que passar por uma terapia mesmo. Clínica da alma. Falando em clínica da alma, já que o nosso programa é Clínica da Alma, né, nós queremos divulgar a nossa escola. Né? A nossa escola funciona durante todo o ano de uma forma extensiva, né? Ou seja, ela é dividida em 3 módulos e cada módulo tem duração de 2 meses. Só que agora em julho nós vamos ter um módulo em uma semana, em vez de 2 meses, uma semana. Então, começando agora no dia 13 de julho, terminando no dia 17 de julho, então aula pela manhã, tarde e alguns dias também, aliás, tarde, noite, desculpa, e alguns dias também pela manhã. Então, assim, um investimento assim tremendo que vai acontecer na sua vida, né, para você também poder conhecer as suas dores, as suas lutas, e ao mesmo tempo ela serve a escola como uma preparação, né, uma ferramenta para você poder ser aperfeiçoado, trabalhado, para você também poder ser usado, né, na sua célula, ou você que é de uma outra igreja, denominação, né, você poder talvez anseia trabalhar com essa área. Então, vai servir assim com um aparelhamento muito bom para você. E também no dia 18 agora, de julho, nós vamos ter o nosso Day Camp, ou seja, é a nossa cliniquinha da alma, onde as crianças vão poder passar o dia ali no sítio e elas vão ser ministradas, elas vão receber ali várias ministrações, também vão ter alguns jogos e atividades. Então é um dia que nós, assim, a nossa equipe de psicopedagogos vão estar ali atuando e mais outras pessoas da equipe
para poder ministrar nas crianças, dividindo as faixas etárias. Então, se você tem um filho, um sobrinho, ou mesmo na sua igreja, né, pessoas ou crianças a partir de 6 anos de idade até 13, podem participar. Então, entre em contato conosco, os nossos telefones, nosso e-mail, para você saber maiores detalhes, para você poder talvez levar o seu filho, ou mesmo um sobrinho, neto, para poder ali passar um dia junto com outras crianças e serem ministrados e experimentar a graça do Senhor. Amém. Nós vamos no terceiro tópico aqui, que é depois do segundo. Que bênção. Isso é muito bom, é revelador. E fala assim, não deu nem recebeu encorajamento, mas permaneceu insensível às atitudes positivas. Né? Eu queria até deixar essa pergunta aqui, eu vou jogar aqui, vocês dois pegam aí. Por que a negativa tem mais facilidade do que a positiva de ser assimilada, né, das pessoas aderirem às coisas negativas, né? Porque olha que você vê, ele foi insensível às atitudes positivas. Ele olhou para as negativas, né? E sendo que as positivas aqui eram boas e ia trazer um retorno bom para ele. Sim. Ele não olhou isso. Ele ficou insensível às coisas boas. E muitas vezes as pessoas são insensíveis às coisas boas para a vida delas. Eu muitas vezes falo com a pessoa assim, você se ama? Aí eu falo assim, não, pelo contexto que eu estou vendo aqui, parece que você detesta você mesmo. Você te odeia. Não é? Amar o próximo, não consegue amar. Não é? Eu falo assim, você te odeia. Pelas características que eu estou vendo aqui, você te odeia. Não é? Você falou uma palavra insensível, mas eu queria até citar uma outra palavra chamada indiferente. Que a indiferença é uma situação assim que nós estamos enfrentando. Com certeza. Muitas vezes nós mesmos temos que sempre estar, sabe, avaliando as nossas vidas, as nossas atitudes, se nós não estamos sendo indiferentes a certas necessidades, não é, ou com o nosso próximo, ou coisas a respeito de nós mesmos. Mas eu queria assim segurar um pouquinho só para a gente ter a participação ao vivo aqui da Maria das Graças, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, aliás, já são boa tarde, Maria das Graças. Oi, pastor, a paz do Senhor. Jesus abençoa. Amém. Ai, eu fico muito impactada quando eu vejo vocês aí, sabe? Maravilhoso. Amo vocês três. Amo Deus primeiro e vocês também. Amém. Aqui, pastor Rogério, acho que eu vou querer o Rogerinho. Pois não. É que eu tenho 65 anos. Meu marido foi embora, a 9 horas de viagem. Isso não tem nenhuma satisfação para me dar. A gente é casada quase há 40 anos. 3 filhos maravilhosos. E agora eu fico pensando, meu filho vai mudar, vai embora? Eu não sou aposentada. E ele ligou terça-feira falando assim, eu posso voltar? Eu falei assim, amor, foi sua escolha, ninguém mandou você ir para lá. E com isso ele me bateu, e eu não chamei polícia, não fiz nada, entreguei para Deus. Agora eu tenho medo, eu não vou dormir com ele, eu tenho medo de dormir na mesma cama com ele, porque eu já tenho essa idade e ele também tem essa idade, sabe? E eu fico assim em dúvida, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho 65 anos, não sou, como é que fica? Será que eu estou pecando, eu posso estar na igreja, ou estou certa ou estou errada? Ok, a senhora é casada com ele há quanto tempo? 40 anos? Há quase 40 anos. Acho que eu tenho que olhar na minha certidão, 36, eu tenho certeza que é. Tudo bem, tá certo. Tá bom, nós vamos responder para a senhora, viu? Nós vamos responder, a senhora só pode acompanhar pela TV, viu? Muito obrigado pela sua ligação, amém. Deus abençoe a sua vida. Amém, amor. Rogerinho, eu pedi o Rogerinho. Então vamos respeitar o nosso telespectador. Mas uma coisa que a gente gostaria, né, que eu gostaria de dizer para a senhora, é que nós não temos uma condição, né, diante de um relato, de avaliar determinadas circunstâncias ou até mesmo motivação. E como foi essa saída dele de casa,
né? Então, isso seria uma coisa interessante. Não no contexto daquilo que a gente teria para dar um direcionamento para a senhora dentro da palavra de Deus, mas diante daquilo que traria tranquilidade e paz para o seu coração. Porque muitas vezes a gente entra por um caminho que é o caminho da obediência, mas muitas vezes esse caminho da obediência ele não faz sentido para a nossa alma, para nós ele não é lógico. Mesmo assim a gente obedece porque o Senhor fala que nós devemos obedecer. Então, o que o Senhor diz? O Senhor diz que nós devemos perdoar. Se ainda vocês estão casados, não houve um divórcio, ele está querendo voltar, aí é a hora da senhora caminhar a segunda milha. É isso que a palavra de Deus diz. Então, recebê-lo sim, a senhora tem uma aliança com ele, a senhora está pronta e, pelo menos teoricamente, pronta para perdoar as circunstâncias que aconteceram, inclusive maus tratos físicos. Então, essa é uma orientação baseado naquilo que a gente crê, naquilo que a gente vê na palavra do Senhor, né? Então, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Não vou nunca falar para a senhora para não aceitar mais o seu marido, para se divorciar, qualquer coisa nesse sentido. Porque não é essa a orientação que Deus nos dá. E não é nisso que nós cremos. Nós cremos na restauração. Por isso que a gente trabalha nesse ministério. Agora, há determinadas coisas nas emoções da senhora que seriam muito interessantes se a senhora pudesse avaliar isso, ser tratada nessas situações, até mesmo para ter com mais clareza uma tranquilidade nessa nova fase do relacionamento de vocês. Então, por exemplo, a senhora está com medo. Esse medo não é saudável. Não é saudável. Não é? Então, por que a senhora está com medo? Por causa de situações que aconteceram? Sim. Agora, essas situações, elas vão acontecer de novo? Nós não sabemos. Mas o medo, a senhora pode ficar livre dele. Não é? Tem uma outra questão também, Rogério, que eu acho que é importante salientar, que é a motivação, né? Sim. Que, pelo que eu entendi, a motivação para o retorno dele é a questão da provisão para ela, né? Então, assim, essa é uma questão que precisa ser avaliada no coração, Sim. né? Quer dizer, ok, são casados, né? Ele quis sair, agora quer voltar, e aí está querendo unir o útil ao agradável, mas tem essa circunstância da violência aí, né? Então, eu acho, assim, que a senhora verdadeiramente poderia e precisaria passar por algumas ministrações para isso que o pastor Rogério falou a respeito do seu medo, ser sarado e também essa questão da motivação correta ser trazida à luz, né, no seu coração, para a senhora de repente não se submeter a certas circunstâncias só por causa da provisão. Sim. Não é? E propor dele também passar por um tratamento. Não é? Seria o ideal falar com ele, olha, eu acho que ela está com o trunfo nas mãos aí. Aproveita que ele quer voltar, fala assim, volto, mas se você for comigo, né? Ser tratado e tal, e tudo, né? Eu acho que... Vamos começar um novo tempo, então vamos começar um novo tempo certinho? Vamos comigo para a clínica da alma. Capítulo novo. Encerra aquele capítulo, agora vamos começar um capítulo novo na sua história. Exatamente. Então, assim, para nós voltarmos, então vamos lá para a clínica da alma, eu e você, não é? Os dois de braço dado, de mão dada lá, para serem ministrados. Viu? Aí a gente manda depois lá para o Ministério de Casais para renovar os votos e tudo fica... Olha aí. Né? Olha, a bênção completa. Glória a Deus. E nos chame para a festa de casamento de 50 anos, né? Aquele cafezinho gostoso, com pãozinho de queijo. Brincadeira. Viu? Vamos ao item 4 aqui, que ele fala assim, esqueceu como outros o haviam abençoado no passado, pensando apenas nas suas perdas. Não é? Ele, acho que aí continua dentro do egoísmo ainda. Isso. Ele pensou nas perdas. Se eu for ter que dar alguma coisa para Davi, eu vou ter que tirar alguma coisa,
não é? Isso. Minha, né? Do meu conteúdo aqui, e vou ter que passar. Mas ele esqueceu de pensar que quanto que ele ganhou, né? Quanto que ele ganhou com essa cobertura de Davi. Né? Talvez o que ele ia dar ali, nós não sabemos aqui, mas podia ser nem um quinto, um oitavo, né? Como né? O matemático aqui sabe, um décimo do que ele ganhou. Exato. Não é? Mas ele foi, né? Aconteceu aqui, esqueceu daquilo que havia acontecido com ele. Falar nisso, Guerra, falar nessa questão de esquecer, quero lembrar de você para não esquecer, dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto, marque essa data aí, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, o nosso Retiro Clínica da Alma. Isso mesmo, nosso retiro de final de semana que nós fazemos num sítio aqui em Contagem, e ali nós temos um tempo assim intensivo de ministrações, começando na sexta-noite, o sábado inteiro e domingo, até após o almoço, e ali nós temos ministrações específicas na área de cura, de libertação, né? Um louvor gostoso, bem livre, bem solto, alguns workshops ou oficinas, e também ministrações em grupos pequenos, uma ministração assim, mais direcionada, mais individualizada. Então, assim, programe-se, entre em contato conosco, tem aí o nosso e-mail, os nossos telefones, para você saber, já fazer sua inscrição. E eu tenho plena certeza que vai ser uma grande bênção na sua vida. E uma coisa que eu gostaria assim, de salientar, eu sempre saliento isso nos nossos eventos, é que o investimento que você está fazendo não é um investimento somente para você. Você está fazendo um investimento para gerações. Entenda que uma vida transformada, um pai restaurado, uma mãe restaurada, consequentemente, uma família vai ser afetada positivamente sobre isso. Filhos restaurados, crianças restauradas, então serão adultos completamente transformados, né? Nós sabendo exatamente quem são em Cristo Jesus, qual o seu potencial, o seu valor, a sua identidade e principalmente a sua paternidade em Deus. Então, quando você investe para fazer uma clínica ou você investe para fazer a escola de restauração, então você tem que ter esse entendimento. Quando nós estamos lidando com questões divinas, ou seja, de Deus, nós estamos falando sobre perpetuação, ou seja, sobre gerações, sobre legados. Isso que é importantíssimo, né? E também eu quero dizer para você que não esqueça que hoje à noite nós temos o nosso culto, o culto Clínica da Alma, exatamente. Nós temos todas as quintas-feiras, agora vai ser o nosso segundo encontro, né? Segunda e quinta-feira, né? Ali na Cidade Nova, na rua Júlio Pereira da Silva, 135, que é o Espaço Lagoinha Santo Cristo. Então tivemos o nosso primeiro culto na quinta passada, hoje vai ser o nosso segundo culto. Então ficamos muito felizes com pessoas que foram lá, que nos assistem, nos acompanham. E eu tenho certeza que hoje nós teremos mais pessoas. Então nós queremos convidar você a estar lá conosco, viu? Vai ser um prazer muito grande ter a sua participação conosco lá, a gente poder dar um abraço, não é mesmo? Pastor Guerra, e se Deus quiser vai ser um tempo muito jóia. Nós temos aqui mais uma participação ao vivo de Juiz de Fora. Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Então, eu gostaria de pedir uma orientação a vocês. Sim. Acerca, eu sou separada. Não sou legalmente, mas estou separada do meu cônjuge. Sim. Vivo hoje com uma pessoa que não é evangélica e eu já tenho falado acerca da palavra para ele, mas eu gostaria de saber se existe algum meio de a gente participar da igreja, ele passar pelas águas e a gente se tornar um membro, mesmo estando nessa situação que acerca da Bíblia é reprovável, mas se existe algum meio, gostaria que vocês me dissessem alguma coisa acerca disso. Certo, tá bom. Nós vamos responder para a senhora, viu? Tá bem, muito obrigada. Boa Deus tarde. abençoe a sua vida. E aí?
nessa questão aí, ela vai ter que legalizar a vida dela. Tem que regularizar. Né? Aí tem que regularizar, né, e para os fins legais, né, e resolver também essa questão, porque pelo que eu vi, ela ainda está casada. Ainda está casada. Mas está num outro relacionamento. No outro relacionamento, quer dizer, tem que resolver primeiro o primeiro relacionamento dela, para ver depois a história dela, para esse segundo relacionamento. Exatamente. Que aí tem que ver o histórico do primeiro, para ver se realmente esse segundo também, como é que vai ficar. Quer dizer, ela tem que resolver tudo isso para depois a questão de igreja. Frequentar a igreja, isso não existe diferente. impedimento nenhum para a senhora frequentar a igreja. Agora, ser membro de uma igreja, então, existe alguns critérios, e principalmente o batismo nas águas, que é um testemunho, né? Então, precisa estar de acordo com aquilo que a palavra de Deus instrui a respeito do batismo. Então, a minha orientação, a nossa orientação para a senhora, é a senhora procurar algum pastor aí em Juiz de Fora, ou alguma igreja, talvez, que a senhora gostaria de frequentar, ou já está frequentando, talvez assim meia, né, só vai lá, frequenta o culto. Procura, né, o pastor, e busca uma orientação. Tenho certeza que ele vai poder ajudar nesse sentido, até mesmo ajudar o seu atual companheiro, né, já que ele não conhece o Senhor Jesus, a poder mostrar o caminho, né, o caminho da restauração, o caminho de aceitação a Cristo, entregando a sua vida a Cristo. Mas é importante a senhora ter uma orientação espiritual, e a senhora vai precisar também uma orientação jurídica para poder resolver a questão do seu casamento. Né? Okay? Rogério, eu queria colocar aqui o quinto item, que eu acho muito importante dentro dessa questão aqui, que fala: desprezou as pessoas, sua insegurança o impediu de ser generoso. Olha, uma das coisas mais terríveis que tem é o desprezo. Porque muitas vezes a pessoa vai com uma expectativa, e a expectativa deles aqui era se alimentar. Né? Outro dia eu falei aqui sobre 3 coisas, né, vazias, que é o estômago, o bolso e a alma. Né? É isso mesmo. São 3 situações aqui. E nessa questão aqui, eles estavam com problema de estômago. Eles estavam querendo alimentar. Não é? E ele desprezou. E muitas vezes as pessoas desprezam as pessoas. Não olha a necessidade da pessoa naquele momento. Quantas vezes você é desprezado dentro da casa, você chega num lugar, você é desprezado ou até ignorado. As pessoas até passam por você e fingem que não vê. Tem pessoas que olham para a gente assim, ó, e fingem que não vê. Parece que ela bota a gente transparente, talvez até passa, esbarra na pessoa, não cumprimenta. Então tem pessoas que desprezam. E a gente trabalha com pessoas em cura interior e elas ficam muito feridas por ser desprezadas. Tem muitas pessoas que até conseguem, né, equilibrar emocionalmente sobre isso e sabe até levar, mas tem outras que ficam muito prejudicadas por desprezo. Então pensa bem, talvez você está desprezando alguém aí, faz uma reflexão nisso aí. Isso é muito pesado. Guerra, essa questão do desprezo ainda fica pior quando a pessoa, que é o que a gente falou antes, quando a pessoa não lembra o benefício que o outro fez. Nossa, essa é pior ainda. Então, há um sentimento não apenas de desprezo, mas de ingratidão. Nossa, mas eu fiz tanto, fiz isso, fiz aquilo outro para fulano, e hoje fulano passa perto de mim e nem olha na minha cara. Isso é muito difícil de digerir. Nossa, e foi esse o sentimento que com certeza Davi estava sentindo, porque Davi traz a lembrança de Nabal, o que ele tinha feito. Aí Nabal, em contrapartida, por causa do egoísmo e por causa de todas essas coisas que a gente já falou, despreza completamente aquilo que ele estava ouvindo. Por quê? Porque não quer trazer à sua memória e não quer enxergar o benefício que Davi fez por ele. Então, essa é uma situação que acaba ficando pior. Né? O desprezo associado a uma ingratidão. Né? E machuca muitas pessoas. O Com desprezo, certeza. a indiferença.
E tem pessoas que são bons nisso, né? São. Será que você é bom? Tem especialidade, né? Eu falei bom aqui no sentido de elas tornar um artista, nada de bom. Mas tem uma especialidade, ignorar, ser indiferente, né? E machuca muitas pessoas. Dá a ideia assim de que você não está no mesmo nível dele ou dela, né? Então, por não estar no mesmo nível, então... Aliás, ela nem olha por cima, né? Ela anula, né? Aliás... Que é pior do que olhar por cima, né? Voltado na questão que a gente tem falado a respeito do egoísmo e da ganância, despreza por quê? Ele não tem nada para me dar, que lucro eu vou ter? Né? Aí é uma outra situação que a gente percebe. O que eu vou ganhar? Vou ganhar nada, ele não tem nada para me oferecer, então eu não tenho nada com essa pessoa, né? Aí o negócio fica mais difícil. E é difícil a gente, né, se trabalhar com isso, se mostrar a pessoa, né, quando a pessoa está... É uma ferida muito forte. E ela cria uma amargura dentro da pessoa muito, muito forte. Né? E a gente tem que tratar e trabalhar com a pessoa, levar a pessoa de novo a se sentir valorizada e tudo. Não é tão fácil assim, não. Né? Uma coisa que o outro, uma ferida que o outro abriu lá, para você tratar, ela não é tão fácil esse trabalho. Exato. Não é? Meio difícil. Não é? Então, vamos aqui no outro. Não viu motivos para ajudar os outros. Sua visão estava centrada nele. Em si mesmo. Si mesmo. É a visão centrada em si mesmo, né? A gente volta para a questão do egoísmo. Pessoas ensimesmadas, eu só enxergo o seu umbigo, só enxerga o seu dedão. Só olha para si mesmo e o resto ele deixa rodar, né? Não quer nem saber, não. É o resto, né? Eu mesmo. Eu mesmo. Tudo eu, né? Eu-keep, né? O único que funciona na equipe, eu-keep. Olha só. Pois é, gente. Nosso tempo já está terminando. Nós queremos orar por você, né? Agradecer a sua audiência e pedir que Deus possa sensibilizá-lo, né? E nos sensibilizar a podermos perceber as pessoas, refletirmos a respeito de tudo que a gente já recebeu de pessoas e hoje o que nós temos feito para essas pessoas, né? Eu queria que o pastor Rogério pudesse orar para nós podermos encerrar hoje. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor nos ensina. E o Senhor nos ensina através da vida de Nabal que nós devemos valorizar aquilo que o Senhor valoriza. O Senhor é o dono do ouro e da prata, mas o Senhor valoriza as pessoas. O Senhor tem tudo à sua disposição, mas enviou o seu Filho Jesus para nos resgatar e para nos levar de novo a uma relação de intimidade, de comunhão com o Senhor, porque o Senhor valoriza cada um de nós. Cada uma das suas criaturas, cada um dos teus filhos, cada uma das pessoas tem um valor. E o Senhor quer que realmente cada um de nós venhamos entender isso e por causa desse entendimento nos relacionarmos com o Senhor pela graça e pelo sacrifício de Cristo Jesus. Senhor, que essa seja uma verdade na vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Que o sacrifício de Jesus e aquilo que o Pai deu para nosso resgate venha realmente fazer sentido e que nós possamos realmente estar cada vez mais nos relacionando com o Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade e que não sejamos como homens de Belial, mas que possamos ter sabedoria do Senhor para realmente desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós através do teu relacionamento conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado pela sua audiência. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.